Então vamos lá. É um item que eu sempre gosto de falar, né? Gestão, estratégia empresarial na agropecuária. Como já falei para vocês, desde a minha formação, procurei alguma coisa diferente de fazer na parte da agropecuária, né? Principalmente na parte da pecuária, né? E uma das formas de diferenciar e se destacar é trabalhar com a gestão, que lá na época, lá nos anos 2000, né, quando eu era estudante, não se falava tanto, né? Então, desde lá eu comecei a estudar e trabalhar e gosto bastante desse item. Nós vamos trabalhar mais na frente, né? Ah, nós vamos focar um pouco mais na administração financeira e na administração de custo de produção, né? Como formar o custo de produção. Lembrando que aqui a gente tem a agricultura e pecuária, né? E também, de novo, reforçando que muitos dos conceitos aqui podem ser levados para as diversas atividades, desde uma clínica, uma pet shop, um hospital, né? Os conceitos são os mesmos, a gente só vai ajustando para cada uma das atividades, tá? Esse evento aqui é um evento chamado Noite da Pecuária, é organizado em Uruguaiana, mas esse aqui foi em Quaraí. E esse evento ele é realizado através de uma demanda de produtores. Então, os produtores lá da região, né, todo evento, final de um evento, eles elegem alguns itens, alguns tópicos, né, que eles querem abordar na próxima reunião. E nesse caso aí, eles vinham há tempo já pedindo a gestão financeira, né? E eu tive a oportunidade de lá falar um pouco para eles sobre isso. Bom, a gestão financeira, eu sempre comento que ela é muito importante, né? A educação financeira, não só a gestão, mas a educação financeira. E essa deveria ser aplicado já desde lá do começo da nossa vida, né? Nas primeiras, nas ensinos de matemática, lá no mais básico, já voltado para a parte financeira, né? O conceito é uma técnica utilizada para controlar de forma mais eficaz possível, né, o dinheiro, a concessão de crédito para clientes, planejamento, análise de investimentos, né, evitando os gastos desnecessários, desperdícios, observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. Esse conceito aqui, pessoal, ele é amplo, né? E ele é o mesmo para administrar a nossa vida, administrar a nossa empresa rural ou administrar o Brasil. E é hoje o que a gente está vendo aí, uma briga no Brasil, política, né? Porque a questão financeira, ela não está fechando as contas, né? Então, planejamento aqui de gastos, né? Análise de investimentos, né? Isso tudo gera muita confusão, gera muita discussão, e nós precisamos entender um pouco desses conceitos para poder tocar o nosso negócio, né? Hoje, se o Brasil fosse uma empresa, estaria quebrado, né? Hoje, o Brasil, a sorte que não é uma empresa, porque senão estaria fechada, quebrada, né? Hoje, o Brasil ele tem um déficit, né, muito grande. Era Na verdade, aumentou muito com a pandemia, né? Hoje estamos falando em quase 800 bilhões, né, para esse ano de déficit, ou seja, a receita é menor do que as saídas, as despesas, né? E isso em qualquer empresa é um baita de um problema, né? Claro que o país é um pouco diferente, mas o problema é que isso vai acumulando para o futuro e uma hora a conta vem para pagar e vem cara, né? Então, em resumo, também um outro conceito de educação financeira é a capacidade de um indivíduo de fazer julgamentos bem informados e decisões efetivas sobre o gerenciamento do seu dinheiro, né? Então, esse é o meu dinheiro e eu tenho para pagar essa conta, né? Vai me sobrar isso, eu vou aplicar, não vou aplicar, vou investir, vou gastar mais, não vou gastar mais, né? Eu preciso aumentar minha receita, preciso... Aí a gente vai trabalhando da melhor forma para poder tomar as decisões corretas, efetivas, né? As decisões melhores, né? Para o destino desse meu dinheiro, né? Então,
Um bom administrador, ele vai cuidar do planejamento financeiro, que é o que a gente vai ver, né? Quais são as despesas, né? Quais são as receitas, qual está sendo o meu realizado, qual é o meu orçamento, qual é a minha previsão, né? Quais alternativas de financiamento? Se eu não tenho dinheiro para pagar, eu posso buscar um financiamento no banco. Ou então eu tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho um financiamento a juro barato e eu posso alavancar o meu negócio com esse financiamento. Alternativas de investimentos, busca de ativos, busca de novos parceiros também, né? Administração das disponibilidades, né? Então eu tenho um dinheiro lá, está me sobrando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou deixar na poupança, eu vou colocar em ações, ou vou colocar em emprestar para outras empresas, né? O que eu vou fazer? Né? Colocar no banco, né? E também a questão de políticas de crédito, né? Às vezes o pessoal tem muito medo a respeito de crédito, né? Mas hoje o meio rural ele vive basicamente com o crédito, né? Então cada ano agora o pessoal está meio desesperado esperando o plano safra, né? Para saber qual que era o juro, porque o produtor hoje basicamente ele necessita do crédito para poder sobreviver, poder retirar esse capital, pagar suas contas e tocar a nova safra. Então, e muitas vezes esse crédito ele quando bem administrado, ele é interessante, tá? Ele passa a ser interessante quando ele é bem administrado, né? O que não dá é para ir lá pegar o crédito, né, para plantar e trocar de carro ou ir passear na Europa, né, e não plantar e depois não conseguir pagar o banco, né? Então, não existe milagre, pessoal. A hora a conta sempre vem, né? A educação financeira ela é tão importante que, como eu comentei antes, deveria ser abordada já nos primeiros anos escolares, lá, né? Com exemplos, com atividades mais práticas, assim, voltado para a educação financeira, né? Investimentos, percentuais, né? Economizar, né? Economizar X por mês, vou ter tanto lá no final do ano, né? Eu vou investir e vou aplicar esse dinheiro, né? Então, esses conceitos aí de educação financeira, a gente deveria ter isso já na matriz curricular lá das séries iniciais, né? O que eu escutei no rádio até esse tempo, não faz muito tempo, é que isso foi implementado pelo Ministério da Educação, né? Essas diretrizes, e provavelmente as escolas, ao longo dos próximos anos, irão abordar isso de uma forma mais efetiva, né? Isso é muito importante porque todos nós precisamos gerir o nosso dinheiro, né? As nossas finanças pessoais ou empresariais, e saber, conhecer um pouco mais esses conceitos facilitam muito a nossa vida, né? É importante em todas as épocas, até nos slides que eu postei para vocês, tinha alguma coisa de 2017, que era lá da apresentação de Quaraí, né? E que lá nessa época nós estávamos com problemas aí com arroz baixo, a soja tinha uma perspectiva de não subir tanto, né? O boi também estava numa crise tenebrosa, né? E hoje a realidade mudou, né? Hoje a soja está lá em alta, o arroz está num valor assim nunca visto antes, né? O maior valor nominal histórico do preço do arroz. O preço do boi também subindo e com tendência a permanecer alto por mais alguns anos, né? E o que eu quero destacar é que, independente da época, no momento ruim ou no momento bom, né, a gente tem que ficar atento para a gestão financeira, tá? Normalmente, no momento bom, a gente tem um relaxamento e um descuido, e normalmente tem um gasto maior nessa época, né? Mas essa é a época de a gente economizar, guardar, economizar para os momentos críticos, né? A nossa atividade agropecuária, de uma forma geral, ela tem ciclos, né, e de altas e baixas, né? Então, na alta a gente tem que economizar, porque a hora lá na frente vai vir um ciclo de baixa e nós precisamos estar mais preparado para poder passar esse momento assim sem maiores transtornos, né? Então é importante em todos os momentos. A gente tem que ter essa gestão, essa rotina, essa prática, né?
realizada em todos os momentos, certo? Bom, eu fiz essa é uma foto, estou eu ali do lado da plaquinha. Eu fiz meu estágio lá nessa empresa chamada CFM. Essa empresa é a maior produtora de touros do Brasil. Eu caí lá meio que por acaso, assim, eu não sabia do histórico deles e nem desse tamanho, né? Mas essa empresa, pessoal, só para comentar com vocês, os proprietários, isso em 2003, tá? Os proprietários não eram brasileiros, os proprietários são ingleses, é uma família inglesa, que tem outros negócios, né? O ramo principal deles é transporte marítimo, né? É o ramo principal dessa família. E eles têm algumas fazendas no Brasil, eles têm 13 fazendas, tinham, agora não sei quantas fazendas têm, eles tinham 13 fazendas, e era um negócio importante para eles, e eles vinham uma vez por ano, visitavam cada uma das fazendas uma vez por ano e iam embora, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção lá, tanto é que eu fiz o meu estágio com gestão, né, é a parte da administração de custos dele, né? Eles, qualquer coisa, tudo que fosse gasto na fazenda era anotado, né? Então, o gerente ali, no caso aí está o veterinário, né? O veterinário, tudo que fosse comprado para a fazenda deveria fazer uma cotação, então, lá o volume era tudo muito grande, né? Mas, por exemplo, vai comprar carrapaticida, né? Tinha que fazer 3 cotações e comprava do mais barato, independente que fosse, mas era feito cotações e comprava do mais barato, né? Claro que gastos menores assim tinham uma certa liberação, mas era registrado também num sistema próprio da empresa, né? E tudo ia para conta, né? E depois isso era auditado, né? Então tinha o pessoal do escritório que eles vinham, conferiam nota, eles faziam conferência, né? Faziam auditoria. E essa família, então, lá na Inglaterra, eles tinham o controle de tudo que estava acontecendo ali na propriedade. Nessa uma vez por ano também eles faziam uma reunião, né, demonstravam os números, as metas, os valores, né, e, e ali então eu tive a oportunidade de ficar mais por dentro dessa questão da gestão financeira, né? E saber como é importante, porque na empresa, as empresas, os proprietários não estão ali não tem a chave do cofre ou da carteira, né? Então tem que ter controle. E é com controle que a gente consegue, então, tocar o negócio, né? Em 2017, ela foi eleita top 1, né? Ela foi dos zebuínos, a que mais vende todos zebuínos e geral no Brasil, né? Bom, essa foto eu sempre coloco também porque só para discutir a questão da competitividade, né? Hoje a gente precisa produzir, e mais do que produzir, a gente precisa produzir de forma barata para poder vender, né? Hoje a gente compete não mais com o nosso produtor vizinho, nosso lindeiro do lado, mas nós competimos com produtores do mundo, né? O pessoal aí da soja estão lá de olho, lá nos furacões, lá nas tormentas dos Estados Unidos, que estão prejudicando muitos silos lá e muitos armazenamentos, né? Porque se prejudicar lá pode beneficiar aqui, né? A briga do Trump lá com a China, né? Os chineses diminuem as compras lá e vêm comprar aqui. Então, hoje, com o mundo global, né, fica muito mais fácil a gente entender e a competitividade está cada vez maior. Então, nós precisamos aproveitar ao máximo os nossos recursos, né? E um deles o recurso é terra. Hoje a terra é um recurso caro, né? E nessa foto é uma foto ali de Santa Cruz, onde o pessoal não teve dúvida e plantou no meio do cemitério, né? Não quiseram tirar o cemitério, mas plantaram ali para aproveitar essa área e produzir, vender, né? E produzir de uma forma aproveitando ao máximo esses recursos, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? O custo de produção na atividade agrícola ele é muito importante. Nós precisamos conhecer e saber qual é o nosso custo de produção, porque os compradores, né, eles vão, os preços normalmente são padronizados, né?
Então, se eu não consigo aumentar a minha receita, vender por um preço diferenciado, né, a alternativa que me sobra é reduzir o meu custo de produção, tentar produzir com menos, né? Então, isso para tudo, para ave, para o porco, para tudo, para soja, para o milho, para o café, né, para todas as atividades agropecuárias, né, é muito importante a gente conhecer e produzir com baixo custo, né? Então, não adianta só produzir, ter lá altas produtividades na minha lavoura, né? Altas produtividades no meu gado, mas com custo de produção muito elevado. Aí fica fácil, né? Agora, o difícil é produzir e com custo mais barato, né? É, então, esse é um grande dilema. Na pecuária não é diferente, né? A pecuária é um pouco mais difícil de a gente fazer esses cálculos, né, e chegar ao custo de produção, mas, de novo, né, a nossa receita, normalmente, quem determina é o mercado, né, existe um padrão de preço na hora de vender, é o mercado que vai ditar o valor, e então o que eu consigo controlar é o meu custo de produção, né? Então, consigo controlar através de comprar um carrapaticida mais barato, né, de reduzir a questão da minha mão de obra, né, o valor dos colaboradores, né, fazer uma cerca mais barata, né, ter uma gestão mais eficiente do meu rebanho, né, diminuindo mortes, por exemplo, né, ter um planejamento sanitário, ter um planejamento forrageiro para que esses animais não tenham queda no ganho de peso, tá? Fazer um planejamento correto. Isso tudo melhora a nossa eficiência, né? Baixa o nosso custo e assim a gente consegue, então, ter uma margem, que é a diferença entre a receita e a despesa, maior, né? Então, o planejamento, ele é importante tanto na agricultura quanto na pecuária. O leite também, né? Essa aqui é uma propriedade lá em Tuparendi. Eu tive a oportunidade de lá instalar um sistema para eles de controle e gestão de custo, né? Eles têm lá um controle excepcional, assim, de vaca por vaca, né? E eles conseguem fazer o custo do litro de leite produzido. Então, eles sabem lá o quanto que eles gastaram por mês, né? E sabem o quanto que produziram de leite por mês, né? E assim eles conseguem saber o custo do leite deles e tem o valor que a cooperativa está pagando, e assim eles conseguem ver a margem, o que está sobrando mês a mês, né? Então, isso é importante, a gente ter esses controles, até para poder fazer o investimento, poder analisar melhor o nosso negócio, se está dando lucro, se não está dando lucro, se eu posso aumentar, se eu posso diminuir, e assim por diante, né? E para tudo isso, nós precisamos medir, controlar, anotar, né? Porque quem não mede não avalia, né? Eu só consigo avaliar se eu tenho informações, se eu tenho dados, se eu tenho números, né? Em cima desses números, então, eu consigo avaliar melhor. Se não, é no feeling, né? É no tato, é no sentimento, né? E isso tem gente que tem um sentimento, um feeling muito grande, conhece seu negócio de forma mais empírica, né? Está bem por dentro do que está acontecendo no seu negócio, mas é importante mas não são todas as pessoas, né? Então é importante que isso a gente tenha em números, em dados mais objetivos, né? E assim, com dados objetivos, a gente consegue tomar decisões mais acertadas, né? Então, além da, uh, além desse controle financeiro, né, para a gente saber o custo de produção, a gestão financeira também tem outros objetivos, como dados para consulta, né? Então, saber qual era o custo no passado, qual era o custo no outro mês, né? Qual era o maior custo de produção da minha produção de leite, né? Era mão de obra? Era ração? O que é o maior custo? Então, ter essas informações para consulta é importante para tomada de decisões, né? Então, apoio à estrutura administrativa, né? Então, eu vou fazer um orçamento lá e eu tenho essas informações do que eram meus custos passados, né? Então, assim, fica mais fácil para mim tomar essas decisões. Outra coisa também na gestão financeira é contas a pagar e a receber, né? Então, quais são as contas que eu tenho a pagar esse mês ou esse ano? Quais são as contas que eu tenho a receber esse mês?
ou esse ano, né? Então, essa gestão financeira, ela passa a ser muito importante. Eu trabalhei numa empresa que ela era só com público rural, né? Produtor rural, e ela não colocava o pessoal no SPC, ou no Serasa, por quê? Porque tinha um grande número de produtores, né, que não pagavam na data ali estabelecida, né, mas eles ligavam e os produtores diziam, bah, me esqueci, bah, o boleto tá não sei aonde, bah, não recebi o boleto, sabe? E, então, mandava o boleto de novo para eles e eles pagavam na hora, né? Então, eles diziam que o problema não era de crédito, de dinheiro, mas sim de organização, né? E isso a gente vê em muitos lugares também, né? Produtores que acabam não pagando as suas contas, mas por problemas meramente de organização, né? De separar as contas que tem que pagar esse mês, ou nos próximos meses. Às vezes tu tem financiamentos aí de 3, 4 anos, né? E tu precisa ter uma organização para ir todo mês quitando aquelas parcelas, né? Otimizar o custo de produção, né? Ou seja, aqui não é nem reduzir, mas é trabalhar com que a gente tenha o custo de produção mais efetivo, né? Então, às vezes, um determinado item tu tem que aumentar e outro tu tem que diminuir, né? Então, ir ajustando esses itens nas contas aí para poder melhorar, né? Fazer uma orçamentação. Então, quando tu tem dados financeiros históricos, né, tu sabe o que tu está gastando de mão de obra por mês, é muito fácil de tu projetar o futuro, né? Então, aí de projetar o futuro, fazer a orçamentação, né? Então, se eu sei que eu lá gasto X valores lá reais com mão de obra, né? E eu sei que é a mesma mão de obra vai ter um reajuste lá que é o dissídio lá em maio, né? Então, eu posso planejar esse meu custo de mão de obra, né? E assim para as outras contas também, né? Se eu sei que eu pago lá um valor de TR lá, por exemplo, esse valor eu posso projetar para o outro ano e assim eu tenho um cenário aí do futuro, né? Da minha propriedade, do meu negócio. Aumento de produtividade por seleção direcionada, né? Então eu planto lá soja, né? Eu planto lá soja e arroz, por exemplo, né? E lá pelas tantas eu controlo o custo das duas e eu estou vendo que a soja, por exemplo, está dando mais que o arroz. Então eu posso direcionar, né? A minha maior produção porque está dando mais. Ou então se eu tenho lá duas variedades de arroz, por exemplo, e tem uma que está dando mais, né? Eu posso direcionar para aquela que está dando mais, assim é importante a gente estar tomando essas decisões. Agilidade, rapidez, segurança nas informações, né? Ter esses dados de forma correta, anotada, registrada, né? Numa planilha, né? Que a gente consiga fazer relatórios, somar, né? Ter as informações. Então, para tomar decisões, daqui a pouco chega um técnico lá e quer saber o que tu gastou com inseminação, por exemplo, com hormônios, qual o valor que tu pagou, qual o valor da dose de sêmen, né? E aí, não sei, eu paguei tanto, eu acho, e se tu tem tudo isso planilhado, ou em um sistema, um software, né, fica mais tranquilo e buscar a nota, a informação e dizer, olha, eu paguei tanto, foi tanto, comprei de tal lugar, paguei da data tal, né, e assim as decisões, então elas começam a ter outro corpo, né. E aí nós vamos então para como fazer o custo de produção, né? Quais são os itens que compõem esse custo de produção? O custo de produção, pessoal, ele basicamente respeita essa cronograma aqui, tá? Primeira coisa é a coleta dos dados, depois o processamento e, por fim, a análise do resultado, tá? Nós não conseguimos... O que o produtor deseja sempre é analisar o resultado, ver o relatório lá e com o custo de produção. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos processar esses dados e, antes disso, coletar essas informações. Então, nós vamos ver cada um desses itens aqui, tá? O que compõe o custo de produção, tá? O custo de produção, basicamente, ele é composto pelo desembolso, tá? O que é o desembolso? É tudo aquilo que são as despesas do dia a dia, né? Diretas ou indiretas da atividade, mas é tudo aquilo que o produtor mete a mão no bolso e paga, tá? Então, por exemplo, ele foi lá e pagou a semente de soja, é uma despesa direta, né? Direta para a soja. Ele foi lá e pagou um defensivo, foi lá e pagou um adubo,
Então ele está pagando, isso tudo é um desembolso. Tá? Uma despesa indireta, por exemplo, é o telefone, né? Vai lá e pagou o telefone. O telefone ele usa para soja, usa para agricultura, usa particular, né? Então é uma despesa indireta. Ele desembolsou, mas ele vai ter que ratear aquilo ali entre outras atividades. Né? Por exemplo, se ele tem um capataz, que o capataz atende agricultura e pecuária, é indireta. Né? Se ele tem lá, por exemplo, conta de luz, né, que é para toda a propriedade, né, é uma despesa indireta. Né? Então, isso tudo são despesas desembolsáveis, né, diretas ou indiretas, e essas despesas normalmente o produtor conhece muito bem, porque são despesas que ele realmente vai ter que meter a mão no bolso e pagar. Tá? Agora tem uma outra despesa também, tem um outro item, né, que faz parte do custo de produção e que normalmente às vezes não entra no cálculo, é a chamada depreciação. Nós vamos ver mais na frente a depreciação. Mas em resumo, a depreciação ela é a perda do valor do bem ao longo da vida útil. Tá? Então, os bens, a gente vai lá e compra um trator novo, né? E à medida que eu vou usando esse trator, o preço dele, o valor dele vai caindo, né? E esse trator, então, o custo desse trator eu devo alocar no meu custo de produção. Né? Então, se eu paguei lá 200 mil para ele, no primeiro ano ele perdeu o valor de 200 para 150 ou para 180, eu tenho que botar esses 20 mil em alguma conta, alguém vai ter que pagar isso aí. Né? Então, essa é a depreciação que é importante, muitas vezes o produtor não calcula isso. Tá? E mais do que isso, um outro item que compõe é o chamado custo de oportunidade. Tá? Esse custo de oportunidade, pessoal, ele é um indicador de eficiência do negócio. E se eu pegasse esse dinheiro que eu desembolsei, né, e esse dinheiro que eu estou aqui imobilizado em gado e terra, e colocasse ele numa aplicação financeira, o quanto que me renderia? Né? Então, esse custo é interessante a gente botar no custo de produção final para ver se o meu negócio está sendo mais rentável do que essa oportunidade que eu tenho de aplicação financeira em outros negócios. Né? Bom, mas vamos lá. Então, esse é o custo de produção, tá? Então, o lucro, ele basicamente o lucro da atividade, basicamente, ele é a receita menos a despesa, né? A despesa, então, seria o nosso custo de produção, tá? Então, essa é a fórmula mágica, né? Então, a receita, o que é a receita, tá? A receita é aquilo que eu produzi, toda a minha produção, vezes o preço de mercado. Tá? Então, o que eu produzi lá em soja, o que eu produzi em milho, o que eu produzi em trigo, o que eu produzi em arroz, vezes o preço que eu vendi, aquilo ali é a minha receita. A receita é barbada de calcular e normalmente o produtor sabe a receita dele. Tá? Então, aqui no caso da pecuária, a minha receita é a produção de quilos de carne que eu tive dentro da propriedade, vezes o preço de mercado. Tá? Isso assim é a nossa receita. E a nossa despesa é o desembolso, mais a depreciação, mais o custo de oportunidade. Né? Esses três itens vão somar aí e vão formar, então, o nosso custo de produção. Tá? E a receita, então, menos a despesa, vai ter o nosso lucro, a nossa margem, certo? Aqui que eu falei para vocês, né, que o Brasil aí tá todo mundo discutindo isso aí, tá enlouquecido aí, né, a respeito das nossas despesas, né? O que acontece com o Brasil, pessoal, de uma forma assim bem simplória, assim, o lucro do Brasil ele é negativo, né? Na verdade, não dá para dizer que é lucro, porque é, é um pouco diferente, né? Mas nós temos um déficit primário. Esse déficit é as receitas, né, do país, a produção do país, menos as suas despesas, né, que se projeta aí até 800 bilhões, né, um troço meio absurdo, assim. Então, se o Brasil fosse uma empresa, estaria negativo. Né? Aí, o que acontece? Existem duas formas aqui para se atuar, tá? Uma delas é através da despesa, cortar despesas, né? Então, a maior despesa é funcionalismo público, né? Então, o que o Brasil estão propondo aí agora, né, é o congelamento dos salários do funcionalismo público por um ano, né, até 2021.
não aumentar essa despesa, congelar ela para não aumentar essa despesa, né? E não só essa, na verdade, além de congelar, né, o Brasil deveria reduzir essas despesas, porque essas despesas aqui são elevadíssimas no Brasil, né? Despesas da mais variada, não só com o funcionalismo, mas com a própria os políticos, com fundo partidário, despesas com dos mais variados tipos aí, né? Então, tem que se cortar, né, cargos de confiança. O importante aqui é cortar, né, as despesas, e é o que o Brasil não vem fazendo, o seu dever de casa. Tá? Qual que é a outra forma, então, de aumentar o lucro? É através da aumentar a receita. Né? Só que aqui acontece que com receita, a receita do Brasil é impostos, né? Então teria que aumentar o imposto, né? De uma forma mais rápida vai ter um maior volume. Só que isso chega uma hora que lá na frente pode ter outras complicações, né? Como o empobrecimento da população aqui e um menor gastos daí gerando menos impostos, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas só para mostrar que a dinâmica é a mesma, né, e nós precisamos pensar com carinho, assim. A outra forma, né, mas daí é de longo prazo, é de investimentos no Brasil, né? Trazer empresas de fora que possam colocar dinheiro aqui no Brasil. Só que para isso nós precisamos arrumar a nossa casa, né? Nós precisamos arrumar a nossa casa porque venham outros. Eu olho para a nossa empresa chamada Brasil, né? E digo, vou apostar aqui, vou botar um dinheiro aqui nessa empresa chamada Brasil. E porque está organizada, porque está bem saudável financeiramente, né? E aqui eu posso investir em determinado negócio que vai me dar dinheiro, né? Então, esse é o grande a discussão que nós estamos tendo agora, né, e que nós precisamos estar bem claro isso. Né? E para o produtor rural é a mesma coisa. Né? Se ele tiver despesa maior que a receita, vai impactar. Né? Por que o Brasil não quebra? Né? Na verdade, não quebra porque o Brasil, o país, né, ele acaba gerando, então, vendendo títulos, né? Captando dinheiro de outros, captando dinheiro, né? Pagando juros. O Brasil ainda não foi a financiamentos em outros órgãos, né, como já foi no passado, mas só que chega lá uma hora, isso tem que pagar, né, vai estourar para as futuras gerações. Né? Então, para o produtor é a mesma coisa, né? Se o produtor chegar lá no final do ano e não conseguiu pagar as despesas, ele vai ter que ir num banco lá pedir dinheiro para pagar, né? Ou ele aumenta a produção, e esse é um grande problema no Brasil, né? A nossa produção, de uma forma geral, é baixa. Nós temos muito ainda que aumentar a nossa produção de leite, aumentar a produção de carne, aumentar a produção de soja. Nós temos algumas propriedades com alta produção, e aí começa a ganhar dinheiro, né? Então, nós precisamos estar bem atento para esse ponto. Bom, fazendo essa conversa inicial aí, né? Agora vamos para os processos, basicamente, para gestão financeira dentro de uma propriedade. Então, a primeira coisa, pessoal, que vocês devem conversar com o produtor, ou se for o caso de vocês aí, a propriedade, ou se vocês for trabalhar com isso, né? É a coleta de dados, tá? Organizar a coleta desses dados, dessas informações, tá? Todas as informações desembolsáveis, né, devem ser coletadas e armazenadas, né? Então, valores imediatamente apropriáveis, aqueles que tu vai botar num bem ou num serviço, né? Ou tu pagou lá o pneu do trator, pagou a manutenção, tu pagou a mão de obra, pagou um serviço do veterinário, né? Tudo isso são desembolsos, né? E isso deve ser registrado como uma saída, tá? É uma saída de caixa. Na verdade, a gente tem trabalha com o regime de caixa. Entra no caixa ou sai do caixa, né? Então, esses desembolsos são saídas, né? Referente a pagamentos, juros e assim por diante, né? E aí, basicamente, nós temos notas fiscais, né? Então, comprou na agropecuária, nota fiscal, né? Vendeu com talão do produtor, gado, vem o talão do produtor, guarda, né, para depois processar. Se não for, se pagou lá um alambrador, por exemplo, o cara não tem nota, não tem talão do produtor, faz um recibo, né, um recibinho, porque esse recibo aqui não é para esse gestão financeira, ela é
para gerencial, é da propriedade, tá? Isso aqui não é para enviar lá para o contador, isso é outra história, tá? Mas esse recibo, ele é anotação, isso vale para o nosso controle gerencial, isso é importante, tá? Faturas e anotações, né? Quando não tem nenhum registro, um papel lá anotado, isso tem uma informação, é válida, tá? Então, todo tipo de comprovante, né? Então, todas essas informações, elas são classificadas e processadas de acordo com o item que compõe os custos das atividades, tá? Aqui, vou explicar melhor isso que eu falei agora. Mas aqui, um outro exemplo, né, um movimento de caixa. Esse aqui é de um amigo meu, que ele, uma vez ele disse para mim que queria fazer o custo de produção, eu disse para ele, olha, então, primeira coisa, tu tem que anotar tudo. Ele disse, mas eu anoto, eu tenho tudo anotado. E esse aqui é um livro caixa, que eu compro nas livrarias, né, paga aí R$ 15 aí, ele já vem pré-formatado aí, né, então tu só coloca ali a data, o histórico, né, se é uma entrada e saída, o valor, né, e aqui ele já tinha tudo. Eu comecei a olhar, tipo, cara, tu tem tudo já anotado. Agora é só nós pegar e peneirar isso, separar o que é mão de obra, separar o que é semente, separar o que é calcário, separar, que é isso que eu falei aqui para vocês antes, né? Classificar essas informações, né, de acordo com cada item, para ver o custo de produção. Tá? E aqui, de novo, o que importa para mim aqui é a informação, tá? Ele botava tudo aqui, mão de obra, semente, adubo, ó, comprei 10 novilhas do Assis, palanque, trambelho, agora calcário, mão de obra, cerca, mão de obra, coxo, bugrinho, né? Então, não me importa aqui os detalhes, se está correta a ortografia ou não, importa a informação, né? E tendo isso aqui, no final do mês, ele vai fazer a conta dele lá. E nós fizemos os custos, aqui estou eu aqui, nós fizemos os custos para ele, apresentamos, ele tinha esses custos por 2 anos já consecutivos, e uma vez ele foi convidado para apresentar isso na Expo Inter, e foi um momento bem gratificante lá, onde ele apresentou esse controle gerencial financeiro da propriedade dele. É uma propriedade de 35 hectares, né, que ele toca assim de uma forma formidável, só com pastagem irrigada, né, só com terminação, recria e terminação de animais, e ele tem um bom movimento e uma boa margem com esse negócio. Aqui exemplos, né, de cupom fiscal, né, talão do produtor lá em cima, ou então aqui um papel, né, com a data, com a mão de obra, onde é e o valor. Né? Isso aqui é o que importa para mim na hora de lançar, é a data, né, para saber o mês, o ano, né, o que é o plano de contas, a mão de obra, para onde vai, né, caso da sede, por exemplo, e o valor. Né? Essas informações que são básicas, pode vir num papelzinho, desde que anotando, né, a gente lança isso tudo num mês para saber os dados. Né? Então, é muito importante a gente ter essa coleta de dados. Já cansei, essa aqui foi uma propriedade que eu cheguei lá para fazer ou instalar o sistema e ensinar eles, né? Mas eles me deram esse bolo de nota aí para organizar. Eu disse, não, isso aqui tudo bem, eu até posso organizar para vocês aí, mas isso é uma tarefa de vocês, da propriedade, né? Então, todas as notas chegaram na propriedade vão para onde? E dali depois tem que ser processado, depois arquivado, né? Então, esse processo tem que ser muito bem montado, né? Até para evitar duplicidade, né? Daqui a pouco tu lança uma nota que veio aqui com a mercadoria, daqui a pouco essa nota vem por e-mail e tu lança de novo e não vê, quando vê teu custo tá todo errado. Hein? Então tem que ter esse controle aí para não ter duplicidade. Né? E assim, então, essas várias contas, pagamento do adubo, ração, insumos, contas em geral, né? Vai formar o teu custo de produção. Aí depois, pessoal, nós vamos então para o processamento, tá? Então essa é a etapa seguinte, processamento. Eu preciso ter os dados para depois processar, tá? O processamento ele pode ser feito lá no caderno, aquele que eu falei lá para vocês, o livro caixa, né? Vai dar mais trabalho, porque vai ter que estar somando aquilo ali na calculadora e botando os números lá. É possível para pequenas propriedades, né? Mas a partir daí aí de um certo volume, né? O recomendado então são planilhas específicas, né? Softwares específicos, né? E que já fica armazenado, fica um banco de dados ali, mais fácil de consultar, de calcular. Né? Então,
É importante a gente ver isso. E software hoje tem horrores aí, tem um monte de programas aí. O importante é um programa que tu tenha intimidade, que tu consiga trabalhar e que tenha um bom suporte, né? Se der um problema, não conseguir instalar na tua máquina, tu liga para eles lá, eles te resolvem, né? Então isso é importante também, tá? Ter um bom suporte nisso aí. Então, a ideia do software é que essa organização, né, feita no papel, ela seja feita também no sistema, né? Então, a gente organizar por pastinhas, né? Então, eu vou ter lá a pastinha da mão de obra, pastinha do insumo, pastinha da inseminação artificial, a pastinha do imposto, taxas e juros, a pastinha da administração, a pastinha dos combustíveis, né? Então, cada uma dessas pastinhas aí vão ter essas informações e lá no software eu vou ter a mesma organização, né, com essas informações lá no software, né? Para a hora que eu quiser saber quanto que eu gastei de combustível, eu vou lá naquela pastinha do software e busco os combustíveis, né? Quanto eu gastei com impostos, eu vou lá na pastinha de impostos e busco essa informação dos impostos, né? Então, o sistema ele só vai processar e agilizar esses dados, né, e ficar de forma mais eficiente, né? E essa organização, né, ela parte aí de um princípio deixa eu só apagar isso aqui, de um plano de contas e o centro de custos, né? Ou seja, aqui eu botei algumas contas só, né, mas no plano de contas, a gente deve, é uma forma de organizar, né, as nossas despesas por itens, né? Então, lá nas nossas contas, nós vamos ter a mão de obra, pastagem, rações, manutenções, imposto, depreciação, e aqui outras contas, né? O plano de contas ele pode ser, deve ser bem maior, né? Abrangindo aí todos os itens, combustíveis, administração, fretes, né? Todos os itens que podem contribuir aí para o custo de produção, né? Então esse é o nosso plano de contas. E além do plano de contas, nós temos o centro de custos, que seria o local onde vão receber esses custos, né? A agricultura ou pecuária. Então chegou lá uma mão de obra, chegou no final do mês, eu vou pagar minha mão de obra, né? E essa mão de obra eu vou lançar no plano de contas mão de obra, tá? E aí a mão de obra é da agricultura ou da pecuária. Se eu souber quem é da agricultura e quem é da pecuária, eu posso dividir isso, né? E lançar de uma forma mais correta o custo de cada um, né? Por exemplo, pastagem é da pecuária, né? Rações é da pecuária. Então eu vou alocando esses custos aí nesse centro de custos, tá? Manutenção. Manutenção do brete lá da mangueira, né, do tronco da mangueira, pecuária. É uma manutenção de uma máquina, um trator, né, e esse trator é da agricultura, para a agricultura, né? Impostos, o imposto é do ITR, é de toda a propriedade, né? Aí eu tenho que dividir entre os dois, né? A depreciação, né, da mesma forma. E assim por diante, outras contas também, tá? Mas é muito importante, pessoal, vocês entenderem essa questão aí do plano de contas, tá? E do centro de custos. Então, essas duas estruturas são importantes para a gente alocar na hora de processar essa informação, né? Então, chegou lá uma nota, essa nota é de combustível, por exemplo, né? Eu vou lançar combustível aqui e ele vai para onde? Qual o centro de custo? Agricultura ou pecuária? E aí a gente faz o rateio, certo? Outros componentes do custo de produção, mão de obra, alimentação, sanidade, reprodução, impostos, né, despesas, sempre vai ter umas despesas diversas, né? O que é essas despesas diversas? Não encaixou em nenhuma dessas aqui, vai nas diversas, né? Então chegou lá, o pessoal da igreja lá apertou lá que a fazenda fizesse uma doação para a igreja lá, né? Então a empresa vai fazer uma doação. Não, onde é que eu vou botar essa doação? Não tem no plano de contas. Vai lá nas despesas diversas e lança lá, tá? Então, essas despesas diversas servem para isso, tá? Depreciação, remuneração da terra, remuneração do capital, né? E assim por diante. E outra coisa que está importante é o Prolabore, né? O que é o Prolabore? O Prolabore seria o salário do dono, né? Do proprietário da terra, né? Então, ou do proprietário da empresa.
normalmente, o proprietário não retira esse salário dele, né? Retira o lucro depois, tá? Mas o interessante para avaliar o custo de produção seria contabilizar esse prolabore, né? Ou seja, eu trabalho lá no meu negócio, né? E esse meu negócio eu não tenho salário, né? Aí o teu custo de produção vai ficar mais baixo, certo? Aí até quando for comparar com outros, isso não fica correto, né? Agora, digamos que eu tenho um problema de saúde e não vou poder tocar o negócio, eu vou ter que contratar um agrônomo, por exemplo, né? E aí esse agrônomo entra na mão de obra e contabiliza, né? Então, na verdade, a gente deveria estabelecer um prolabore, que seria um valor aí para pagar para um profissional, né? Trabalhar e tirar esse dinheiro aí do prolabore, né? E o restante que sobrar, daí sim seria o lucro, né? Mão de obra, essas contas podem ser subdivididas, né, em sistemas de informática, e isso favorece muito que tu consegue dividir, por exemplo, o custo de mão de obra do salário ou do encargo, né? A mão de obra, por exemplo, pode ser fixa, temporária, né? Pode ser a mão de obra assistência técnica do agrônomo, do veterinário, do zootecnista, assistência técnica jurídica, né? Então, em sistemas de informática, a gente consegue dividir isso mais, em planilhas também, dividir isso em subcontas, né? E aí alocar esses itens de uma forma mais específica. E isso favorece na hora da tomada de decisão, né? Então chega lá, minha mão de obra é o item mais caro da propriedade, mas o que é essa mão de obra? Né? É só salários? Aí começa a ver, tem assistência técnica, tem mão de obra, assessoria jurídica, às vezes tem 1 ano, 2 anos lá que tem vários problemas judiciais e entra um valor enorme, né? Uma consultoria, um valor elevado, né? Então é bom separar esses subitens. Eu não aconselho mais do que 3 itens, tá? Então, por exemplo, mão de obra, salários, mão de obra, assistência técnica, agrônomo veterinário. 3 itens, tá? 3 subitens, tá? O ideal é 2. O 2 já está bem bom e quanto mais subitens, pior é para processar essas informações, né? Então, 2 já estaria bem bom. Por exemplo, alimentação, né? Grãos, farelos, aditivos, capineiras, fenos, pastagens e assim por diante, tá? Dá para ter fundo. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Felipe aqui. Dá para ter um fundo da empresa para eventuais encargos judiciais e para outras demais necessidades? Sim, é necessário. Como é que eu vou te dizer, Felipe? É importante, tá? E é estratégico. Essa é a palavra, tá? É estratégico a gente ter alguma reserva, né? Para qualquer problemas, inclusive em cargos judiciais, né? Então, a empresa deve ter isso aplicado em um fundo, né? Um outro negócio, que qualquer ano, por exemplo, 1 ano de frustração de safra, né? A gente consiga ir lá nesse fundo para poder utilizar. O que as pessoas fazem hoje não tem esse fundo, vão a bancos, né? Ok, mas esse trabalhar para construir esse fundo de reserva, as propriedades que tem hoje, elas conseguem crescer horrores, assim, sabe? Porque elas estão muito mais seguras e conseguem trabalhar melhor. Sim, também. Fundo de reserva, de uma forma geral, é interessante, tá? A gente ter esses recursos, né, alocado em um outro, num banco, num fundo mesmo, né, aplicado, para a gente ter isso aí. Uma coisa que nós não temos tanto aqui, em outros países tem, são seguros, né? Seguro contra tempestade, granizo, chuva, a gente não tem tanto. O que tem de seguro são mais para culturas que são financiadas, né? Então o banco vai financiar minha lavoura lá de soja e eu tenho que fazer um seguro. O seguro normalmente está atrelado a isso, né? Mas em outros países o seguro, o pessoal faz seguro, e é uma forma de a gente garantir, né, esses problemas aí, tá? Ir ao banco é fazer dívida e ter uma eventual falência. Nem sempre, tá, Felipe?
esse é um caminho que normalmente as pessoas vão, né? Vão para o banco, faz uma dívida e vai para a falência, né? Mas no meio rural, os financiamentos eles são bem com juros bem baratos, bem em conta, né? E o pessoal então acaba utilizando, às vezes nem precisa, né? Nem precisa, mas o juro é tão barato que ele vai lá e busca aquele financiamento que é mais barato. Às vezes a aplicação dele lá está dando mais dinheiro do que o juro que ele paga para o financiamento do meio rural, né? É o juro mais barato que tem no mercado, é o meio rural, é um juro subsidiado, né? E então, às vezes, o produtor que sabe utilizar isso, que tem essa noção, saber que vai pegar, mas tem que pagar depois, né? Pode ser uma estratégia interessante. Aqui exemplo de sanidade, né? Agulhas, antibióticos, bernicidas, né? Formol, hormônios. Então, reprodução, sêmen, aplicador, bainha, né? Quanto mais abrir, pior né? Mas é interessante, 2 níveis já está bem bom para abrir. Impostos, né? IPVA, Imposto Territorial Rural, Imposto de Renda, despesas diversas, né? Que é os outros itens lá que eu falei para vocês, né? Que onde não tem onde ir, vai aqui, né? E aí nós vamos para o outro item chamado depreciação, né? Então, até agora a gente viu aí os itens de despesas diretas e indiretas, né? E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre a depreciação. A depreciação, a depreciação a depreciação de um bem, né? É a perda de valor devido à utilização de uma ou mais atividades produtivas durante o período de tempo, tá? Então, aqui eu sempre dou o exemplo para falar de depreciação, é quando a gente compra um carro zero, né? Tu vai lá na concessionária, compra um carro zero, né? Paga lá 50 mil no carro, né? Emplaca o carro. Não precisa nem tirar da loja, só emplaca o carro e tenta vender de novo lá para eles. Tá? Eles vão te oferecer 20% a menos, 10, 20% a menos do valor. Né? E então isso é uma perda de valor do bem. Tá? Então é importante a gente saber que os bens ao longo dos anos vão perdendo valor, né, e que lá depois eles precisam ser repostos. Né? Então, se eu comprar um trator, por exemplo, que vale lá 200 mil reais, né, e eu vou utilizar esse trator por 10 anos. Chegou lá nos 10 anos, ele está valendo só 50, eu perdi aí, nesses 10 anos, 150 mil. Né? E então eu vou ter que reservar esse valor para poder comprar outro trator para repor aquele meu bem. Né? Então, é importante a gente ir calculando essa depreciação para a gente poder, então, de forma estratégica, né, já ir reservando esse valor para renovar o bem. Né? Então, vou lá, construo, por exemplo, um galpão. Esse meu galpão vai durar por 20 anos, né? E depois, no final de 20 anos, eu vou ter que construir outro galpão. Né? Normalmente, galpões duram mais, 40 anos, né? Mas isso é importante a gente fazer, porque isso é um dinheiro que muitas vezes sai, né, e a gente não vê por onde ele está saindo, tá? O que acontece isso aqui normalmente? As fazendas que a gente tu entra na fazenda, né? E tá lá o galpão caindo, o trator velho, né? A casa sem manutenção, né? E o produtor devendo no banco, né? Daí ele quer reformar o galpão, não consegue, quer trocar de trator, não consegue. Por quê? Porque não se organizou, não guardou esse dinheiro dos bens que estavam sendo depreciados, né, para renovar lá depois, né. E muitas vezes o que acontece é que você tem que vender pedaço de campo, tem que vender gado, né, para se capitalizar de novo, para poder trocar esses bens aí que são de longa duração, tá? Então, a depreciação é muito importante, né? É um custo necessário para substituir bens quando se tornam inúteis, né? Obsoletos. Então, é uma reserva em dinheiro, né, que deve se fazer para ir trocando, né? O que os pessoal aqui faz na prática, tá, pessoal? Soma-se todos os valores, calcula a depreciação de todos os bens, né, de implementos, tratores, veículos, né, e vê a depreciação. Digamos que tenha lá 400 mil de depreciação ao longo do ano, tá? Ou 300 mil.
E esse dinheiro, esses 300 mil, ele deixa para ir trocando. Então, todo ano ele pega 300 mil e troca um trator, troca não sei o que, troca o que está precisando, assim. Então, ele vai realocando esse dinheiro de novo nos seus bens, né? Então, assim, ele vai sempre renovando a sua frota e nunca deixa envelhecer, né? Reforma um galpão um ano, outro ano troca de caminhonete. Então, é interessante fazer esse giro, né? Se tu não tem essa capacidade de ir guardando dinheiro lá numa conta para possíveis investimentos depois, né? Então, a depreciação tem vários métodos, né? Um deles é a chamada cota constante, que é esse aqui é o mais fácil de calcular, né? O valor do bem é depreciado ao longo da vida útil de forma igual, né? A gente sabe que os tratores e carros, assim, nos primeiros anos eles depreciam mais e depois eles depreciam menos, né? Mas aqui, em termos de gestão, né, cotas constantes, ou seja, de todo o ano depreciar a mesma coisa, é uma ferramenta bem interessante de ser calculado, fácil de ser calculado, né, e funciona muito bem, tá? Então, a depreciação, a fórmula é igual ao valor do bem, quando foi comprado, menos o valor residual, dividido pela vida útil, né? É óbvio que esse valor residual, ele é uma estimativa, né? Então, com o valor do bem lá é 100 mil, e o valor residual eu vou estimar, daqui a 10 anos esse meu trator vai valer X%, né? Ou 10%, ou 20% do valor do bem, né? Isso existe em várias tabelas aí, vocês podem procurar na internet, né? Para cada, por exemplo, casas, galpões, normalmente são 40 anos, né? Trator, aí vai depender 10 anos, 8 anos, né? Dependendo muito também da propriedade, né? Tem propriedade que com 5 anos está trocando o trator, para não deixar envelhecer muito, para não baixar muito o valor, para poder trocar de novo, né? Então, isso deve ser calculado, né? E aí a gente tem o valor da depreciação, tá? Aqui, uma máquina, um implemento, colheitadeira, valor de compra 500 mil, vida útil em 15 anos, né? Valor de sucata, depois 80 mil, a depreciação, aí faz o valor inicial menos o valor residual dividido pelos anos, vai ter o valor de depreciação deles, tá? E depois aqui a remuneração da terra, a remuneração do capital, tá? O que é isso aqui? Aí já é o outro item, né? A gente viu o desembolso, nós vimos o desembolso, nós vimos a depreciação e agora o custo de oportunidade da terra, né? A remuneração da terra, pessoal, nada mais é do que eu pegar esse valor que eu tenho aplicado em terra, tá? E colocar numa poupança, né? O custo de oportunidade investido na terra, tá? O do capital investido é todo esse dinheiro que eu usei, né? Desembolso e depreciação, que eu vou usar no meu negócio, eu pegar esse dinheiro e colocar numa aplicação também. Quanto que isso me renderia, tá? Eu sempre brinco que esse seria o custo de não fazer nada, tá? Eu pegar esse dinheiro e aplicar em outros negócios, né? É óbvio que hoje, o que está acontecendo hoje, né? Hoje, a taxa de juros, né, ela está lá embaixo, a poupança, né, rende muito pouco, né? E o que está acontecendo? Uma caminhada gigante de pessoas, né, voltando para a pecuária, né, voltando para a terra, porque rende mais, né? Então, como uma caminhada gigante também para ações, né, que é outro negócio, mas já tem alto risco, né? Então, a pecuária, ela é de baixo risco, ela rende pouco, mas hoje ela está rendendo bem mais que a poupança, né? Então, o pessoal hoje está caminhando, olhando para esse outro negócio também. É um custo de não fazer nada, né? E depois a remuneração do empresário, que eu já falei para vocês, que é o tal do Prolabore, né? Então, aqui também tem o custo de... Aqui o Christian está comentando, né, que o único bem que não desvaloriza são os terrenos, né? Na verdade, a terra ela não tem uma vida útil, né? Então, por isso que não é depreciada, né? E ela e de uma forma geral, ela vem se valorizando nos últimos anos, né? Então, tem muito aí. O que acontece com a terra? Como não tem vida útil, tu não tem depreciação dela, né? Tu não consegue depreciar ela, né? E como a terra ao longo dos anos vem se valorizando muito, né? Muitos artistas, muitos cantores aí, né? Eles acabam ganhando um dinheiro. A primeira coisa que eles fazem, compram terra, né? Porque a terra, ela, além de estar lá imobilizado esse dinheiro lá, né?
é relativamente fácil de vender também, né? Ao longo dos anos ela vai se valorizando, né? Ela vem se valorizando nos últimos anos, né? Então isso é importante também, tá? Deixa eu ver nossa hora aqui, mais um pouquinho a gente termina. Então o custo da terra, aqui é o custo de oportunidade da terra, né? De comparar o meu negócio com outro negócio que é aplicar esse valor numa poupança, né? Então, esse custo representa o que poderia ser auferido se o capital está investido na terra própria, né, fosse aplicado em outra forma. Né? Tem propriedades, pessoal, que hoje, por exemplo, se eu não me engano, é a SLC, ela. Eu agora não me lembro se é a SLC, mas tem empresas que hoje não compram mais terra. Elas somente arrendam terra, né? Porque imobilizar dinheiro na terra acaba sendo um valor muito alto, né? Então só arrenda negócio, trabalho e depois, se tiver que entregar, entrega também. É uma medida de eficiência, né? E pode ser pedido pela aplicação do capital ou pelo arrendamento da terra. E do capital investido, como eu comentei antes, né? É todo o capital investido, desembolsado no dia a dia, né? A atividade produtiva poderia ter rendido se aplicado de outra forma. Né? Então, seriam os juros reais, tá? Aqui tem alguns critérios de rateio, né? Isso aqui eu não vou cobrar para vocês, mas, por exemplo, eu tenho lá um custo de luz, por exemplo, que eu não sei qual que é a luz, se é da agricultura ou da pecuária. Eu posso dividir pela área, né? Então, aquela área que tiver maior, ela pode receber o custo maior, tá? Eu tenho lá, por exemplo, o custo do capataz, né? O capataz trabalha nas duas, né? Como é que eu vou dividir isso, né? Posso dividir por área, também posso dividir pela movimentação financeira, ou seja, aquele centro que movimentar mais dinheiro, agricultura ou pecuária, recebe o maior custo. Tá? O trator, por exemplo, né? O trator, eu tenho um trator lá que ele trabalha na agricultura e da pecuária, né? Uma das formas é através de que eu posso fazer o rateio, é por hora máquina, né? Então, se ele trabalhou mais na agricultura, vai receber um maior custo, se ele trabalhou menos na pecuária, vai receber um menor custo na pecuária, né? É uma outra forma também de rateio, tá? E uma outra forma ainda de rateio é através da estimar, né? Então, esse meu trator é 60% agricultura, 40% pecuária. Eu não vou anotar a hora máquina, mas eu estipulei esse valor e tudo que entra para esse trator, ele distribui os custos dessa forma, certo? E aí, forma de calcular o rateio, né? Outras situações de rateio, também tem por carga animal, né? Mas que não é tão importante assim. Bom, pessoal, devido ao adiantado da hora, deixa eu só voltar aqui. Voltei. Então, essa nossa aula ela é dividida em duas, né? É, é dividida em duas partes, né? Então, nós vimos aqui a coleta de dados e o processamento de dados, né? E depois nós vamos ver, então, a análise do resultado na próxima aula.